Aí no mundo até tem um ditado que diz com quem tu anda, que eu digo quem tu és. Né? Não é muito longe disso, mas é uma coisa que verdadeiramente acontece. Se você anda com viciado, com drogados, você tem que tomar muito cuidado, porque é muito fácil as drogas tirar um adolescente hoje da igreja e levar para as drogas. É 2 palitos, como se diz. É fácil você andar com um murmurador, daqui a pouco você está murmurando, você começa a reclamar. A gente pega as manias daquelas pessoas que estão próximas. Então, um conselho para nós é andar com Deus. E aí a gente vai pegar só o que tem de melhor, só o que Ele tem de bom para nós. A gente vai ser... Se a gente andar com um drogado, a gente vai ser um viciado. Se a gente andar com Deus, a gente vai ser cristão. Amém? Então abra sua Bíblia lá em Filipenses. Lá para o final da Bíblia. Filipenses 2. 2:12. Amém? Diz assim, irmãos: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só a minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência, devolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua vontade. Fazei tudo sem murmurações, sem contendas, para que vos tornei irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta. Hoje está claro, né, irmãos, que nós vivemos no meio de uma geração corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros do mundo. É isso que a gente tem que ser, irmãos, a luz do mundo. A gente veio para ser o sal da terra, a gente veio para fazer a diferença. A gente não veio só para ser mais um a dar mau exemplo, ser mais para fazer número aqui, fazer peso em cima da terra. Mas a gente veio para ser a luz do mundo, o sal. Essa é a palavra que está dizendo, não é da minha boca, né? É a palavra de Deus. Então, irmãos, andar com Deus, para a gente andar com Deus, a gente tem que seguir um pouquinho disso aqui, irmão. A gente tem que ser a luz do mundo, a gente tem que fazer as coisas de Deus sem murmurar. Não é todo dia que vai dar tudo certo. A palavra de Deus diz que se a gente seguir a Ele, a gente vai passar por dificuldade. A gente vai ter pessoas que vão se levantar contra você, que vão te apontar. Então não vai ser tudo bom como a gente imagina. Às vezes a gente diz, vou para a igreja, agora sim, estou indo à igreja, estou fazendo a vontade de Deus, agora vai ser só flores. E aí o sapato começa a apertar, irmãos. Posso dizer para vocês, é assim mesmo. Então a gente fazer as coisas sem murmurar, fazer as coisas de Deus com vontade, de coração, ajudar alguém. Para a gente ajudar alguém, irmão, a gente não precisa pegar um microfone e dizer, vou ajudar fulano. Não precisa, a gente tem que fazer isso com amor. Ninguém precisa nem ficar sabendo. Eu sei de pessoas que ajudam mesmo, várias. Ajudam assim com dinheiro, com obras, e eu nem sabia. Eu fiquei sabendo um dia porque, por uma causa, eu fui junto, sabe? Pessoas assim que eu achava que não... Porque fazer caridade é fazer a palavra de Deus, fazer a vontade de Deus também. Caridade, em algumas Bíblias, a tradução caridade é amor, né? Então a gente ajudar quem está precisando é fazer a vontade de Deus. Então tem pessoas que fazem isso, a gente nem fica sabendo. Fazer a vontade de Deus, a gente não precisa do microfone e sair gritando aos quatro do mundo. Isso aí é só para se engrandecer, que a gente tem que engrandecer o nome de Deus e não a nós. Amém, irmãos? Então é isso, irmãos. Um dos pontos que para a gente andar com Deus, a gente tem que ser. Fazer as coisas
sem murmurar, ser sincero, ser verdadeiramente filho de Deus. É isso que Ele quer que a gente seja, filho dele. Não é à toa que a gente se chama de irmãos, né? Todo mundo aqui quer ser filho de Deus, e é isso que Ele quer também. Então, que a gente seja uma grande família. A gente andar com Deus é isso que a gente tem que ser, uma grande família, todos irmãos, e andar conforme a palavra dele nos pede, amém? Abra sua Bíblia em Salmos 139. Amém? Vocês acharam? Senhor, antes de eu ler, eu vou falar um negócio aqui para vocês. Para a gente fazer a vontade de Deus e andar com Ele, a gente tem que se afastar do pecado. Claro que não é fácil, porque a gente peca todo dia, todo momento a gente está pecando. Quando a gente acha que não pecou, é aí que a gente começa a pecar. É pecadinho pequeno, irmãos, mas tudo é pecado. Deus não vê tamanho de pecado, Deus vê a obediência. Então, quando a gente peca, o que a gente tem que fazer? Percebeu que pecou? Se arrepender e pedir perdão a Deus. Mas isso não quer dizer também que se você, porque Deus te perdoa, você vai voltar a pecar. Então fica fácil, né? Eu vou lá, peco, depois eu peço perdão e fica tudo bem, porque Deus vai te perdoar. Ele disse que nós devemos perdoar 70 vezes e não 7, né? Então com Ele não seria diferente. O que Ele quer é liberar perdão sobre cada um. Só que, como vai falar aqui agora, Ele nos conhece, Ele vê nós a todo momento, Ele sonda nossos corações. Então Ele sabe quando você pede perdão, se aquilo ali é um arrependimento verdadeiro. Pedir perdão da boca para fora não adianta de nada. Você está pecando ainda. Está pecando mais uma vez. Então vamos ler aqui. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetra os meus pensamentos. E esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. E conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não chegou à minha língua, e Tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim põe a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é de sobremodo elevado, e não posso atingir. Para onde me ausentarei do Teu Espírito, para onde fugirei da Tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá também estás. Amém, irmãos? Então assim, Deus, Ele sonda nossos corações, Ele vê quando a gente está pecando lá, pode ser lá no mais distante, você pensa que ninguém me conhece, ninguém vai ver, é só um pecadinho. E Deus está ali, irmãos, derramando uma lágrima por você. Porque se tem alguém que confia em você, Deus, se tem alguém que ama você, Deus, e nesse momento que você peca, é como você estivesse pondo um daqueles pregos que puseram nas mãos de Jesus lá na cruz. É como se você tivesse dado uma daquelas chicotadas que Ele levou a nós. O pecado é isso. Ele foi crucificado, Ele foi moído por cada pecado nosso, não foi por pecado dele. Quem quebrou a aliança foi o homem. Então, Deus Ele podia ter restituído, mas não foi Ele quem quebrou a aliança com nós. Quem quebrou a aliança foi o homem. Então, precisava que um homem restabelecesse, que um homem sem pecado, um homem impuro, e Ele se fez pecador por nós, por cada pecado que a gente comete no dia a dia, por cada erro. Ele foi crucificado, Ele foi moído, Ele foi pisoteado, Ele foi ofendido. Tudo que se passou naquelas 12 horas que Ele antecedeu a crucificação, irmãos, Ele passou por nós, pelos nossos pecados. E, se a gente for pensar nisso assim, como é que eu consigo pecar? Mas infelizmente é a nossa natureza, né? A nossa natureza, ela é propícia ao pecado. Depois no final eu vou ler uns versículos aqui que falam sobre isso, como a gente deve evitar o pecado. Vamos para Isaías.
Isaías 55. Isaías 55, 6. É fácil andar na presença de Deus, irmãos. Se a gente for ver na Bíblia ali, quem andou com Ele, quem andou na presença dEle e agradou os olhos de Deus, pagou o preço. A gente foi ver Abraão. Abraão largou tudo e foi perambular pela terra, sem saber para onde, esperando a terra que Deus prometeu para ele. Davi foi um rei, mas Davi pagou o preço. Davi, no momento em que ele falhou com Deus, ele pagou um preço terrível. A família dele caiu em desgraça. Noé foi humilhado porque ele quis, ele aceitou, ele desejou andar com Deus. E naquela terra onde tudo era pecado, onde todos haviam se entregue ao pecado, Deus achou graça em Noé. E ele foi buscar obedecer a Deus, foi construir aquela arca num lugar onde nem chovia, irmãos. Naquela época era só orvalho, né? E ele construindo uma arca porque ia haver um dilúvio. Imagine quanta chacota ele passou, né? Quanto ele foi humilhado, quanto ele foi zombado por obedecer a voz de Deus. Mas aqueles que obedecem à voz de Deus, eles podem ser humilhados, mas no final eles vão ser exaltados. Ele foi exaltado, irmãos. Ele salvou a família dele e ele deu início depois a uma nova geração ali de pessoas tementes a Deus. Amém? Vamos ler então 55, 6. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho e o iníquo os seus pensamentos, e converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus. Amém, irmãos? Amém. Buscar Deus enquanto se pode achar. Vai chegar um momento, irmãos, em que a gente vai desejar buscar Deus e a gente não vai poder encontrar. A gente não sabe quando vai ser a volta dele. Mas quando ele voltar, irmãos, a palavra de Deus diz que aquele que não for arrebatado, que ele não levar, irmãos, vai passar tormento, vai desejar a morte e não vai encontrar. Então que a gente possa buscar a Deus enquanto a gente pode achar, irmãos. É tão fácil a gente pegar a nossa Bíblia, abrir ela. Talvez você pense aqui, é bom, é o correto, nós estarmos na casa de Deus buscando, porque aqui em comunhão a presença dele é grandiosa. E aqui a gente vai ter o pastor que vai nos instruir, porque às vezes não é sempre que a gente tem. Claro, se você orar, Deus vai te dar, e você tem que fazer isso, orar e pedir que Deus lhe dê entendimento da palavra. Mas o correto é a gente estar vindo buscar na igreja, mas não só aqui, a gente tem que buscar em casa, buscar estar lendo a palavra, buscar estar buscando conhecimento. A palavra de Deus diz que a gente peca por falta de conhecimento, irmãos. E tá tudo aqui, o conhecimento de Deus está tudo na Bíblia, a palavra dele que ele deixou para nós. Então a gente só tem que estar lendo, estar meditando nela, estar buscando, e aí a gente vai buscar a Deus. Isso não precisa ser 1 hora, ser 2 horas, pode ser minutos do seu dia, que se você ler um versículo, às vezes aquele versículo vai te dar um entendimento. Se você orar a Deus e pedir que Deus dê uma direção, tem dias assim que você lê um versículo e aquele versículo muda todo o seu dia. Ele lhe dá ânimo, o seu dia muda. Você vai trabalhar com vontade, talvez você estivesse desanimado, você estivesse triste, aquilo ele vai lhe alegrar. A palavra de Deus ele enche todo o vazio que há no seu coração. Então o interessante é que nós tenha esse desejo de buscar aprender mais de Deus. Buscar Ele enquanto se pode achar, irmãos, é isso aqui, a gente abrir a palavra e ler, meditar na palavra dele. Vir à igreja sempre que puder, irmãos.
hoje, graças a Deus, Deus me permitiu estar ajudando o pastor aqui na obra. E isso me faz cada dia mais estar aprendendo, porque ele está estimulando a gente, está orando, está lendo. Isso aqui que ele está fazendo hoje me dá a oportunidade de trazer uma palavra para vocês. Não é mais que um estímulo para a gente estar aprendendo a palavra de Deus. Então, o interessante é que a gente busque isso. E hoje eu tenho buscado mais a Deus. Há muitos anos eu já era convertido, mas eu não buscava a Deus com o afinco que eu busco hoje. E isso é no momento em que você pôr isso no seu coração e fizer, irmãos, e viver isso, porque a palavra de Deus não pode ser só ouvinte, a gente tem que pôr em prática a palavra de Deus, a gente tem que viver isso no dia a dia. Então, no dia que você começar a buscar mais a Deus e botar em prática isso na sua vida, você vai ver a diferença, você vai sentir desejo de vir à igreja. Não vai, eu muitas vezes digo, temos que ir no culto, já está na hora, sabe? Aquilo parecia um peso, quando que na verdade hoje, se eu não venho à igreja, eu sinto falta disso, sabe? Às vezes acontece da gente viajar e a gente não pode vir, não chega a tempo, né? Aquilo me parece que foi uma falta tão grande, sabe? Que eu fico pensando, o pastor deve ter ficado magoado comigo, porque na verdade eu vou pensar, será que Deus sentiu a minha falta? Será que Deus gostaria que eu estivesse lá? Sabe? É bom que a gente tem que obedecer o pastor. O pastor é a autoridade máxima aqui dentro da igreja e instituído por Deus. E a gente tem que obedecer a ele e seguir. A gente não pode estar murmurando, o pastor às vezes diz, faz isso. Mas de novo ter que ir lá na igreja, sabe, irmãos? A gente tem que fazer isso com amor, com aquele desejo no coração de estar servindo a Deus. Que bom que o pastor faz isso conosco, porque ele não precisaria de nós, Deus coloca qualquer um outro aí. Que bom que ele está usando nós para fazer a obra de Deus. Ele sempre diz que ele orava e pedia 10 pessoas para ajudar ele na obra, e ele agradece que hoje ele tem pessoas, sabe? Eu espero com vocês, assim, quando Deus dá espaço para você fazer a obra dele, irmãos, agradeça, só agradeça, porque não é todo mundo que consegue fazer isso. Muita gente tem esse desejo no coração de estar servindo, de estar fazendo a obra de Deus e não tem oportunidade, não pode. Então, às vezes a gente tem e fica murmurando de estar indo um dia, estar indo 2. Eu sou sincero em dizer para vocês, quando a gente começou aqui o propósito de estar orando 7 dias, eu achava demais. Eu não vou mentir para vocês, eu achava demais, 7 dias, todo dia está indo na igreja. Hoje assim tem aquele desejo de que comece o mês para a gente estar vindo orar. E quem vem orar aqui sabe como a gente se renova, como é aquele mês, aquela semana é bom, por causa da gente estar vindo buscar. Está vindo buscar a palavra de Deus, está vindo orar aqui um pelos outros, irmão. Você orar, às vezes você está orando, você ora por você, mas orar pelos outros, irmãos, orar pelo seu irmão, orar talvez por uma pessoa que você nem conhece. É muito bom, é gratificante, alegra o coração de Deus quando você ora, quando você intercede por outras pessoas. Amém? Amém. Vamos para 2 Coríntios, irmãos. Eu sou meio chorão, meu pai é assim, acho que herança. 2 Coríntios 4, 18. Amém? Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Amém, irmãos? Para a gente andar com Deus, irmãos, a gente tem que abandonar um pouco a nossa carne e viver um pouco em espírito, irmãos. Viver um pouco por fé. Parar um pouco de se preocupar. A gente tem que se preocupar, claro, com o nosso sustento, em
ter roupa para se vestir, em ter alimento em casa, em ter as suas contas em dias. Claro, a gente tem que se preocupar com isso, mas a gente não pode, como é que eu vou dizer para vocês, dar um valor mais do que é devido para isso. A gente tem que viver um pouco as coisas de Deus, viver um pouco por fé, irmãos, viver um pouco em espírito, tá? Buscando as coisas de Deus, porque no momento que você está buscando a Deus, você não precisa se preocupar se você vai ter dinheiro para pagar aquela conta, irmãos. Quando chegar o dia, pode ter certeza que você vai poder honrar seu compromisso. Quando você estiver buscando a Deus, por Ele em primeiro lugar, irmãos, não vai faltar alimento na tua mesa. A palavra de Deus diz que até os passarinhos Ele alimenta, Ele não vai alimentar os seus filhos, porque nós somos filhos dEle. Amém, irmãos? Não vai te faltar o que vestir, o que calçar. Aquelas pessoas, quantas mil pessoas eram aquelas que caminharam com Noé, peregrinaram no deserto, 40 anos. A palavra de Deus diz que os calçados deles cresciam conforme crescia o pé. Pensa que maravilhoso isso. Então às vezes a gente está se preocupando, meu sapatinho está velho, eu precisava de outro. Não se preocupe com isso, irmãos. Não é a roupa, não é o calçado, não é o dinheiro, não é a posição social que você tem, irmãos. É o que tem aqui dentro que interessa para Deus. Amém, irmãos? A gente tem que buscar estar trabalhando o nosso espírito, a nossa alma, porque é a única coisa que nós vamos levar desse mundo, irmãos. Quando nós somos salvos, irmãos, até o nosso corpo vai ficar. Às vezes ele se preocupa, eu tenho que me preocupar, eu puxo o cabelinho de um lado para o outro aqui para tentar tapar a careca. Não estou conseguindo mais, irmãos, não sei o que faço. Mas não adianta, irmãos, vai ficar tudo aqui. A gente só vai levar o espírito, a nossa alma. E as obras. As obras que a gente fizer aqui é importante também, porque no dia do julgamento vai ser lembrado, irmãos, o que você fez de bom, infelizmente, que você deixou de fazer, talvez. Hoje tem uma irmã aqui que eu não conheço, mas glória a Deus, a gente não precisa fazer a obra de Deus, não é só estar aqui pregando ou isso aqui que as irmãs fizeram hoje, convidar alguém para vir. Que bom se todo mundo, todo dia trouxesse alguém novo para a igreja. Isso aqui logo ia estar cheio e quão alegre ia ficar Deus, né, irmãos? A casa dele está cheia de gente buscando a Ele, vindo louvar. E Deus se alegra na sua presença, irmãos. Amém? Que você tenha vindo. Então, irmãos, vamos procurar um pouquinho trabalhar o nosso espírito, buscar as coisas de Deus e esquecer um pouquinho do nosso eu. Um louvor lindo, né, irmãos, que tem que diminua eu para que Deus cresça em nós, né, irmãos? Isso é verdade, que no momento que a gente passa por aflição, no momento que a gente é fraco, é aí que Deus cresce em nós, Deus nos fortalece. Amém, irmãos? Vamos agora falar sobre o pecado, porque para nós andar com Deus, irmãos, a gente tem uma coisa que afasta nós de Deus, é o pecado. Não é Deus que se afasta de você, irmãos, no momento em que você está em pecado, que você peca, é você que está se afastando de Deus. Deus continua aí do teu lado, torcendo para que você se arrependa e peça perdão. Ele continua te amando, continua te protegendo, até te livrando, porque a graça de Deus, às vezes, ela passa por cima de muitos pecados e continua nos honrando, nos libertando, nos ajudando, mesmo você estando no erro, irmãos. Ele espera, paciente, que nós nos arrependemos e viemos a pedir verdadeiramente perdão a Ele, para que Ele possa nos perdoar. A alegria de Deus é nos perdoar, irmãos. A palavra de Deus diz que Ele cobre uma multidão de pecados, irmãos. Então, pecado nos afasta de Deus, não afasta Deus de nós. Às vezes a gente acha que está em pecado, muitos irmãos, eu não vou ir na Santa Ceia hoje porque eu pequei. Nunca deixe de participar, irmãos, da Santa Ceia. Se você pecou, se arrependa, peça perdão, mas não perca a Santa Ceia. É um momento único no qual nós vamos participar do corpo de Cristo, irmãos. Isso aí é imperdível.
Então, peça perdão, não deixe que o diabo roube isso de você. Peça perdão, se arrependa e não perca esse momento. Como é que a gente faz, irmãos? Eu separei aqui 3 pontos para a gente evitar o pecado, para a gente evitar pecar. Primeiro que eu separei aqui, irmãos, é vigiar e orar. Vamos em Mateus 26. Primeiro livro do Novo Testamento, esse é barbadinha para achar. Bom, 26, 41. Bom, quando todos os irmãos estiver comendo a Bíblia aí, que vai, antes de eu achar aqui, todos já tiveram achado, né, irmãos? Vai chegar nesse ponto que nós vamos conhecer isso aqui de ponta a ponta, e isso aqui só vai engrandecer nossa vida, irmãos, só vai nos ajudar. Amém? Diz assim, irmãos, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca, irmãos. Amém? Então, como falei, a nossa natureza, ela é fraca, ela é tendenciosa a pecar, irmãos. Então a gente tem que estar vigiando e buscando em Deus, orando, para que a gente vença essas tentações, irmãos. A palavra de Deus diz que se você resistir o diabo, ele vai fugir de você. Como é que a gente resiste o diabo, irmãos? Quando a gente estiver cheio de Deus, não vai existir espaço em nós para o pecado. Quando você está buscando, você está orando, você está jejuando, você está buscando a Deus com um coração quebrantado, irmãos, não há espaço para o pecado. Você não vai pecar no momento em que você está cheio da presença de Deus, pode ter certeza disso. Outro dia eu vi num videozinho ali que eu achei bem interessante, um exemplo que o rapaz deu, ele pegou um copinho desse aqui com isqueiro, e aí ele acendeu embaixo do isqueiro assim e fez fogo, né? Foi derretendo tudo. Então ele deu o exemplo ali, irmãos, quando a gente está vazio, quando a gente não tem a presença de Deus. O estrago é grande. Daí ele encheu, ele colocou a água, né? Quando a gente está cheio da presença, daí você pode fazer esse teste, é como jogar um litro de plástico cheio no meio do fogo, a água vai ferver ali dentro e o plástico não derrete, né? Quando a gente estiver cheio de Deus, irmãos, o pecado, o diabo não vai poder tocar em você. Ele não vai poder fazer nada contra você, irmãos. Então, vigiar e orar, buscar a presença dele, é uma das coisas principais para você não pecar, irmãos. O segundo ponto que eu separei aqui, irmãos, a gente tem que aprender a dizer não. Vamos para Tiago 4, Tiago 4, 7. Conhecido, acho que até eu falei isso. Amém, irmãos? Tiago 4, 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre. Limpai o coração, afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Foi o que a gente falou agora, irmãos. Resistir ao diabo, ele vai fugir de você. Se humilhe, dobre os seus joelhos e ore a Deus, e Ele vai encher você da presença dEle, tanto que não vai ter espaço para pecado, irmãos. Pode ter certeza disso. Quando Deus estiver com você, o diabo ele vai fugir de você. O pecado nada mais é, quando a gente está pecando, o pecado em nossa vida, irmãos, nada mais é que a gente dando espaço, dando brecha para o diabo. Então, se você resistir a Deus, resistir ao diabo, buscar a presença de Deus, o diabo vai fugir de você. E o pecado também. Amém, irmãos? O terceiro ponto aqui, irmãos, sobre o pecado. Se você vigiou pouco, orou pouco,
Se você não resistiu ao diabo, você pecou. O que a gente deve de fazer, irmãos? A gente deve de verdadeiramente se arrepender e pedir perdão. Vamos aos Salmos 32. Salmo 32, 5, diz assim: nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tu me remiste, Senhor, Deus da verdade. Aborrecei os que adoram ídolos vãos, eu, porém, confio no Senhor. Eu me alegrarei e regozijarei na tua benignidade, pois tu tens visto a minha aflição, conheceste as minhas angústias de minha alma e não me entregaste nas mãos dos inimigos. Firmastes os meus pés no lugar espaçoso. Amém, irmãos? Amém. Esse é o Deus que a gente serve, irmãos. O Deus em que a gente confia. A gente tem que entregar tudo a Ele, irmãos. Pedir perdão, entregar o nosso espírito na mão dEle. Como o salmista falou aqui, Ele é o Deus da verdade, irmãos. Ele não é o Deus da mentira, o Deus do pecado. Quem veio para roubar, mentir e destruir foi o diabo, irmãos. O diabo veio para dar vida e abundância. Então, no momento que você errar, se você não conseguiu resistir ao pecado e acabou caindo em pecado, irmão, arrependa-se. Peça perdão a Deus e Ele vai te cobrir, irmãos. Ele vai te proteger. E a palavra de Deus diz que Ele nem vai se lembrar mais do seu pecado. Ele vai jogar no mar do esquecimento, irmãos. Então não tenha medo de pedir perdão a Deus, tenha medo sim de pecar, irmãos. Mas se pecar, busque se arrepender, irmãos. Se arrependa e peça perdão a Ele. Como a gente falou antes, Ele esquadrinha o nosso coração, Ele conhece as tuas palavras antes mesmo de você falar, então Ele sabe se o seu arrependimento é verdadeiro. A gente não pode estar pecando, pedindo perdão, pecando. O que a gente está fazendo é brincando com Deus. A gente não deve brincar com Deus. Se arrepende e não volte mais a pecar. Tente evitar pecar de novo, irmãos, para que a gente não venha entristecer o coração de Deus. E cada vez que a gente peca, é isso que a gente está fazendo. Como eu disse, a gente está colocando Cristo lá na cruz de novo. Amém, irmãos? Era isso, é uma palavrinha simples, irmãos. Eu não trouxe nem nada escrito, só trouxe aqui os versículos do qual nós ia ler. Eu orei a Deus e pedi que Deus me desse uma direção, irmãos. O pastor sempre nos diz que a gente não tem que ser o melhor em tudo, mas a gente tem que fazer da melhor maneira que a gente puder, irmãos. Fazer sempre o seu melhor. Você não precisa ser o melhor pregador, mas se você vier aqui e falar a palavra de Deus da melhor maneira que você puder, Deus está vendo o seu esforço e Deus vai te exaltar, Deus vai reconhecer isso em você. Amém? Mas então eu vim aqui e falei com vocês da palavra de Deus. Eu tentei passar o que Deus pôs no meu coração da melhor maneira que eu pude, irmãos. Me desculpe se não são aquelas palavras bonitas que o pastor está acostumado, que o pastor, como eu disse, o pastor tem a manha, né? Eu estou aqui engatinhando na fé, estou aqui tentando aprender a falar de Deus, porque esse é o meu desejo, irmãos, poder estar falando de Deus, poder ter uma palavra naquele momento em que a gente encontra aquela pessoa que talvez está passando por uma aflição. Eu já passei por essa situação, às vezes de estar angustiado e não ter alguém para me dar uma palavra, irmãos. Então, que a gente possa estar aprendendo de Deus para que nesse momento Deus possa te usar. Você pode fazer a diferença na vida daquela pessoa que está precisando. Às vezes, não parece, mas às vezes uma palavra pode mudar uma história, pode mudar uma vida. Você pode encontrar pessoas que estão desesperadas, a ponto talvez até de tirar a própria vida e Deus te usar para você liberar uma palavra que vai transformar a vida daquela pessoa. Então, não se menospreze.
Você não é menor que ninguém, você pode fazer a diferença. É o que a palavra de Deus disse, nós temos é que fazer a diferença nesse mundo, nós temos que ser a luz, ser o sal do mundo aqui. Então não se menospreze, você pode fazer a diferença se você tiver Deus na sua vida, irmão. Se você caminhar com Ele, buscar andar com Ele em retidão, irmãos, buscar estar se afastando do pecado e vivendo a palavra de Deus, você vai fazer a diferença. Creia nisso. Amém, irmãos? Eu pediria a você que você pudesse ficar de pé um pouquinho. Eu queria fazer uma oração com você, agradecendo a Deus essa palavra e pedir que Ele continue conosco. Amém, irmãos? Senhor Deus e Pai, eu oro a Ti.